Queridos, nós precisamos nos dispor. É muito gostoso ver quando a pessoa está assim, com sede de receber uma palavra, receber uma orientação. E foi interessante também que eu estava descendo uma rua, para transversal ali, aquela rua do comércio, né? Estava descendo, e um senhor, eu parei ele e falei assim: escuta, eu sou da comunidade, tal, é tudo isso, né? O senhor não quer receber uma oração? Ele falou: eu quero sim. Eu falei assim: o senhor não pode orar na minha casa, para minha mulher também? Eu falei: vou lá. Aí eu entrando na casa, João, é aquela mulher que você foi conversar com ela outro dia, e já nos convidou para fazer amanhã à noite. Então você vai ter que arrumar um horário para amanhã à noite, 8 horas da noite. Nós vamos começar adiantado. Uma casa de paz adiantada, porque eles estão com sede. Queridos, e eu quero que você preste atenção num vídeo que nós vamos assistir agora. Porque não tem dinheiro que pague, hein? Vem. Deixa aí. Falei pra você, falei. Aproveita, Qual foi o momento mais tocante nesse momento do vídeo? Pode conversar com o teu vizinho. Que momento que foi? O encontro dos pais com o filho, a alegria da família. É interessante como a mãe chega, obrigado, vai abraçando e beijando os soldados, né? Alegria, agradecimento. Essa questão do obrigado é muito interessante, né? Obrigado porque você resgatou uma pessoa querida para a minha família. Obrigado porque vocês foram importantes para mim. Agora eu quero falar uma coisa sobre Jesus. Jesus fala de um resgate. E eu quero mostrar agora a alegria de participar de um resgate e promover uma festa. Não sei se você está enxergando aqui o rostinho do menino ali, a mãe abraçando. E é dentro disso que eu quero que você perceba como que é importante o resgate de uma pessoa que está perdida, está amarrada, está presa, né? Que está lá nas garras do maligno, do bandido, que pode matar a criança ali no caso, né? Pode matar. E o livramento, o resgate, faz a maior diferença, não é? Faz a maior diferença. Outra coisa, com relação a isso, eu quero que você abra a sua Bíblia. Lucas, vamos abrir? Lucas, do 10, nós vamos ver o capítulo 10, que o Mário falou. Vocês lembram que o Mário falou semana passada? Alô? Eu já falei um pouco que o Mário falou, né? Ele falou sobre o Lucas 10. Vocês lembram que eu falei na semana retrasada? Alô? Lembra? Vamos lá, fala. Quem foi? O que foi que eu falei? Semana retrasada fui eu. A semana passada foi o Mário. Gente, vocês não anotam nada, não lembram nada. Precisa
nós precisamos viver aquilo que nós ouvimos e se aceitamos, né? Se você aceitou a palavra tem que morar aqui dentro. Sobre a carta. Nós somos a carta de Cristo. Semana passada o Mário falou sobre Lucas 10 e falou sobre a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida, para podermos avançar, né? E eu quero ler o Lucas 10 inteiro. Antes de você ficar olhando ali no painel, olha na tua Bíblia. Lucas 10, versículo 1. Amém? Amém? Já acharam? Amém? Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem adiante dele, em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Verso 3 agora. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Amém? E assim por diante, vai falando sobre Lucas 10, 1. Está falando sobre ir e levar a paz. Agora vamos ler essa passagem em Lucas 15. Anda um pouquinho mais para frente. Amém? Então vocês vão diante de vós. Vai levar paz. Se eles receberem a paz, ótimo. Se não receberem a paz volta para você. Nós vimos agora. Agora Lucas 15, versículo 3. Antes deixa eu contar, do versículo 1 e o 2, Jesus foi criticado porque ele estava conversando com pecadores. Pessoal do boteco, gente pecadora, gente das drogas, gente que fazia mal para as outras pessoas. E Jesus ali tentando abrir um caminho para falar do Evangelho, falar do amor de Deus, e os outros criticando, os que eram religiosos na época, né? Os fariseus e os escribas. Agora no 3 fala assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Amém? Esse senhor, ele tinha várias ovelhas, não é isso? Agora ele notou que sumiu uma, perdeu uma. Então ele fez, foi atrás, foi resgatar a ovelha perdida. E aí Jesus está falando assim, e quando ele chega e encontra a ovelha lá no canto, ou no meio do mato, sei lá, né? Ele pega a ovelha, põe em cima do ombro e volta alegremente. Deve ter vindo assoviando, agradecendo a Deus. Deus, obrigado, o Senhor me permitiu que eu trouxesse a ovelha perdida. E ele chega em casa e se tranca, é isso? Não, ele vai chamar os vizinhos, amigos, né? Fala, gente, achei a ovelha, se alegrem comigo. É isso ou não é? E aí, ele, quando fala aqui alegremente, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Sabe, é bem parecido com o vídeo, né? O vídeo é um pouco mais traumático, porque é uma criança, né? Mas os vizinhos, amigos, ficaram contentes com ele. Agora é o verso 7. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Tem uma alegria muito grande no céu quando um pecador se arrepende. Nós temos que lembrar disso. Os soldados ali do vídeo, eles foram aqueles que foram lutar, brigar com o inimigo e resgatar e trazer para a família, não é isso?
a Bíblia fala que todo ser humano foi feito por Deus Pai, não é? Todos são destinados a serem filhos de Deus, a andar com Deus. Só que o pecado afastou o homem de Deus. Mas tem uma forma de trazer todos os homens para Deus de volta. Resgatar essas vidas para Deus. É chegar para a pessoa e falar assim: escuta, você tem que tomar uma decisão na tua vida. Aceita Jesus Cristo como teu resgatador. Aceita Jesus Cristo como teu libertador. E a Bíblia fala que aquele abismo que existe entre Deus e o homem pecador, ele some, parece uma ponte, quando a pessoa aceita Jesus Cristo. E a pessoa vem para Jesus, e vem para a alegria de um salvado, né? Um liberto, uma pessoa que foi resgatada. Quando nós ajudamos a Jesus, vamos saindo, falando de Jesus para as pessoas, nós fazemos parte desse resgate. Nós fazemos parte daquelas pessoas que vão atrás e trazem as pessoas para Jesus. Amém? Continuando. Então, perceba que eu pus do 3 ao 7, né? Aí a história da ovelha perdida, o resgate e a festa. Agora o 8. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, tem uma versão que fala 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente em todos os cantos até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Outra vez, Jesus está falando de uma festa quando há um resgate. Sabe, querido, eu vejo isso aí como sendo uma coisa assim. Deus não vê a hora de ter de volta um pecador. E Ele prepara uma festa no céu. Ele e os anjos estão lá torcendo para que nós façamos a mesma coisa. Vamos ajudar as pessoas a saírem das trevas, né? A Bíblia fala que aquela pessoa que está longe, fugida, né, do caminho do Senhor, longe de Jesus, essa pessoa está nas trevas. Mas Deus resgata a pessoa das trevas para a luz. Só que precisa de uma pessoa para ajudar, ensinar a pessoa a sair das trevas. E é você. Amém? Você é chamado para ajudar a resgatar. Você, vamos dizer assim, é o acompanhante do soldado lá, né, do militar que foi lá resgatar a criança. E o que acontece? A mãe não veio correndo e beijou todo mundo, abraçou, só falava obrigado, obrigado. Saiba que quando você faz isso, de resgatar uma pessoa das trevas para a luz, Deus vai estar falando: obrigado, meu filho, você fez aquilo que eu queria, você trouxe mais uma vida para estar morando comigo na luz. Obrigado, obrigado. Amém? Deus te ama, meu querido, mas ama aqueles que estão lá fora também. Amém? Nós não podemos ser uma igreja que eu estava vendo eu estava lendo um dia uma vez um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala que tem muita igreja que resgata algumas dracmas, né? Algumas moedas. Resgata e depois fecha a porta e fica dando lustro nas moedinhas que estão dentro do templo. Não é para fazer isso. Amém? Nós temos que resgatou, deixa alguns aqui, vamos cuidar, vamos cuidar. Eu tenho um discipulado para isso, né? É no discipulado que nós cuidamos, vemos as necessidades, oramos, ajudamos, damos os conselhos, mas todos devemos ajudar a resgatar as pessoas das trevas e para trazer para a luz. E, além do que, nós estamos promovendo, ajudando a ter uma festa no céu. Amém? E sinta que Deus está falando assim: obrigado, meu filho, obrigado. Por isso que dá uma alegria quando nós
evangelizamos alguém, trazemos uma pessoa para Jesus, e eu fico muito contente quando a pessoa aceita Jesus. Amém? Eu recebi outro dia uma mensagem de um rapaz que esteve conosco uma época. O rapaz estava nas drogas, usando crack. Ficou numa vigília, veio uma vigília, ficou endemoniado. Eu e o Jonas tivemos que batalhar lá, né, para expulsar o demônio dele. Foi liberto. Depois de um tempo, aí nós tivemos que internar ele numa casa de recuperação. E na casa de recuperação ele ouviu mais de Jesus. E uma mocinha de Rio Claro, de uma igreja lá, foi junto com a igreja visitar a casa de recuperação, que a casa de recuperação era em Rio Claro. E ele começou a gostar da menina, a menina também dele, e no fim, os dois casaram e ficaram em Rio Claro, morando em Rio Claro. Hoje ele é pastor de uma igreja. Quando a gente vê o fruto, né, eu falo assim, puxa Deus, obrigado. Glória ao teu nome. Lembro do Regis que esteve aqui, né, um missionário lá na Bahia, no norte da Bahia. Né, começou tudo mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que dar um jeito. Pede para o Senhor sabedoria de como chegar na pessoa. Nós não podemos ser uma pessoa chata, daquelas que fica cutucando, falando, e não deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa está olhando no relógio e não está nem te ouvindo. Não podemos ser assim. Pede para o Senhor, eu quero sabedoria, mas eu quero resgatar essa vida. Amém? Eu lembro o caso do Regis. Eu cheguei na livraria a ler, o dono da livraria ia ler, o pastor Rajair. Ele me falou assim, interessante, acabou de sair aqui um rapaz que é da Igreja Católica, líder de um grupo de jovens da Igreja Católica. Mas de vira e mexe, ele vem aqui e compra livros. Ele encomendou um livro, inclusive. Parece que ele é bem interessado nos livros evangélicos. Eu falei, que legal. Você tem o telefone dele? Eu tenho. Eu falei, eu posso copiar o número? Ele falou, deixou. Eu peguei e liguei para ele. E hoje ele é esse missionário que está lá no norte da Bahia. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades. Amém? Se a pessoa está nas trevas, ela tem que vir para a luz. Amém? Nós precisamos, vamos dizer assim, fazer a parte, estar junto com Deus nessa obra de resgatar as pessoas. A Bíblia fala que o Senhor não quer que nenhum se perca, mas nós que temos que levar o Evangelho. Não são anjos, mas somos nós, os seres humanos. Amém? Outra vez, então, a moeda perdida é um resgate e tem festa. Festa no lugar que as pessoas se convertem, né? E festa no céu. Lucas 15, do 11, só ler um pedacinho. 15, 11. É a parábola do filho pródigo. Para quem não conhece, eu vou resumir, mas eu vou ler esses dois versos aí, 11 e 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte de herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, pegou dinheiro, né, e foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. E gastou tudo com mulherada, com jogos e drogas, essas coisas. Nas trevas. Era um filho, mas o filho foi embora. Né? Aí, você vai vendo o resto da história. O filho chegou lá, gastou tudo. Aí, de repente, ele começou a procurar emprego. Não achava emprego no lugar. E o único emprego que ele achou foi de cuidar de porcos. E foi cuidar de porcos, só que o dono da porcarias lá não deu comida para ele. E ele passava fome, vendo os porcos comer aquelas bolotas lá de lavagem, e ele passando fome. E chegou a um ponto que ele desejava as comidas dos porcos, as porcarias. Né? E ele chegou a um ponto tão baixo, né, que não tinha mais outra saída. Aí ele voltou, falou assim, eu acho que eu vou voltar para casa, estou arrependido. Lá na casa do meu pai, até os empregados comem
bem, eles têm comida boa, e aqui eu passando a necessidade. Caiu em si, caiu a ficha dele. E o que aconteceu? Ele voltou, e no caminho, se você ver a história, eu não vou ler a história toda, no caminho ele falou assim: eu vou chegar para o meu pai, na cabeça só, e vou dizer: pai, eu pequei contra ti e contra os céus, e eu quero te pedir perdão. E quando ele estava vindo, o pai de longe, eu creio que o pai ia lá, ficou muito quebrantado, o pai ficou muito triste com a saída do filho. E o pai chegou lá num ponto que ele ia, na realidade ia todo dia, de manhã, à tarde, à noite, na varanda ou na rua, para ver se o filho dele apontava lá no horizonte, e nada, o filho não aparecia. Chegou a esse ponto que o filho estava voltando, de repente, de longe, embora o filho tivesse com a roupa tudo arrebentada, tudo suja, tudo de roupa suja de lavagem de porco. Imagina o cheiro dele. O pai de longe reconheceu o andar do filho. E a Bíblia fala que o pai vendo, é o meu filho, saiu correndo. O pai saiu correndo na direção do filho arrependido. Não foi o filho. E a Bíblia fala também que o pai pulou no pescoço dele e deu um beijo nele. Aquele beijo no pescoço mais fedido que existe. E o pai, por amor, beijou, abraçou, trouxe ele para casa, mandou tomar um banho, deu roupa nova para ele. A Bíblia fala que deu sapatos, deu anel e mandou matar o melhor novilho. E o novilho, que era aquele que estava sendo guardado, cevado para uma festa. E aí ele mandou matar, falou: vamos fazer um churrasco. E o pai, aí depois o outro filho que ficou trabalhando com o pai, ficou com ciúme e ficou chateado, tal. No fim da passagem toda, né, o pai fala assim, o filho chega para o pai e fala: pai, eu tive um tempo todo aqui contigo, servindo, e o senhor não deu uma festa para mim, para os meus filhos, para os meus amigos? Aí o pai fala assim: filho, tudo que eu tenho é teu, né? No verso 24, fala assim: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouviste, e não ouviram. Jesus está contando a história. Oi? É do 15. Vamos voltar um pouquinho só. Desculpa, não é isso não. Então peraí, desculpa. No 21 é que o filho vai falar com o pai: pai, pequei contra o céu, contra ti, né? No 28 o filho fica irado, o outro filho fica irado, fica chateado, né? E no 30, ainda o filho, o outro filho ficou ainda chateado, porque o pai dando esse valor. E no 31 é que o pai fala: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pega a palavra assim: alegrar-nos. O Senhor é Deus. Esse pai aqui representa a Deus. Quando um filho se afasta, um filho que era filho do Senhor se afasta, né? E nós de alguma forma ajudamos esse filho a voltar do Senhor, lembrando, conversando com ele, fazendo amizade, falando de Jesus, da necessidade, da importância de estar junto com o Senhor Jesus. A Bíblia está mostrando isso. O pai fica torcendo para que ele volte. E nós vamos servir para trazer ele para que o pai fique alegre e haja uma festa. Amém? Essa festa, você vai vendo que esses 3 momentos aqui, são 3 parábolas, todas as 3, Jesus está dizendo: achou o cordeiro, uma ovelha, e teve uma festa. A ovelha estava perdida. Achou a moeda, e a moeda estava perdida,
né? Mas achou e deu uma festa. E aqui achou o filho e o filho teve uma festa. E teve uma festa para se alegrar todo mundo. Amém? Queridos, o que eu estou dizendo é o seguinte, que nós precisamos lembrar e nos alegrar, junto com Deus Pai. E também saber que se você está trabalhando, você vai evangelizar alguém, Deus vai fazer uma festa porque você trabalhou e trouxe a pessoa para Jesus. Amém? Diga comigo, eu, servo do Senhor, salvo, vou ajudar a trazer vidas das trevas para a luz, a resgatar pessoas, para que o Senhor abençoe, no nome de Jesus Cristo, e que haja festa no céu, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. Queridos, o que eu quero que você preste atenção ainda em algumas coisas é Mateus 20, 28. Jesus está falando sobre um resgate também. Amém? Vamos ler? Anota na tua Bíblia aí que é importante essa passagem. Ó, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A vida dele serviu para pagar o resgate de muitas pessoas, inclusive você. Quando você foi salvo, quando você aceitou Jesus, ele tinha pago com a vida dele, pagou para que você fosse salvo, para que você fosse resgatado. Amém? Agora eu quero que você pense o seguinte. No vídeo que nós assistimos, a mãe da criança foi, abraçou, agradeceu várias pessoas, não é isso? Aqueles que ajudaram no resgate. Você, presta atenção em você agora, pense em você. Você já abraçou e agradeceu a pessoa que trouxe você para Jesus? Alô? É muito importante você lembrar disso. Nós temos que ter o coração agradecido. E também agradecer para Jesus. Jesus que resgatou. Ele que morreu por nós. Amém? Se você não agradeceu, ainda você precisa fazer isso. Amém? Mesmo que esteja longe, manda uma mensagem pela internet, mas você possa ser um canal de alegria para a pessoa, para que a pessoa saiba que você foi salvo, você recebeu a Jesus Cristo, foi resgatado porque alguém trabalhou, alguém falou de Jesus para você. Amém? É como aquele militar lá, né? Outra coisa, olha que interessante, Deus olha para aqueles que saem para evangelizar, saem para falar de Jesus, que não ficam querendo só lustrar. Tem gente que é pior ainda, né? Tem gente que é uma moeda que foi salva, está dentro do salão do templo, mas ela quer ser lustrada. Né? Ela quer que os outros ficam lustrando. Ela é uma moedinha ali que todo mundo quer. Ela quer que os outros fiquem, ai, ninguém me cumprimentou hoje. Né? Ai, falaram alguma coisa que eu acho que é para mim. E aí fica um negócio assim, que ela não olha para os outros, ela pensou nela. Né? É como se fosse aquele desenho antigo, fala assim, ó vida, ó azar. Né? Não é para ser assim. Nós temos que olhar para fora do templo. Amém? Nós temos que olhar para fora e falar, tem moedas para serem alcançadas lá. Amém? E aqui, olha o que Deus fala em Romanos 10, 15. Deus está falando aí em alguns versículos antes, Deus está falando através do apóstolo Paulo que é necessário evangelizar. Porque fala assim, é importante que as pessoas creiam. Para crer, porque se não crer não é salvo. Mas como que a pessoa vai crer se ninguém falar nada para ela de Jesus? Agora, para alguém falar, alguém tem que ir. Não é isso? Então nós temos que nos mover, não podemos ficar parados. Se você tem ficado parado, sentadinho, pensando que a vida de cristão é ficar sentado no banco, não, tomara que Deus ponha um fogo nesse banco aí, você levante e te levante para você sair falando
do Senhor na tua vida, amém? Não é um bom lugar para queimar, mas se precisar, né, que o Senhor te abençoe, que você seja alertado, despertado, no nome de Jesus Cristo, amém? Eu fico pensando assim, a questão como que é dito ali, ó, como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, alguém tem que ser enviado para que alguém pregue para alguém, né? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou tem uma versão que fala assim, como são bonitos são os pés daquelas pessoas que anunciam o Evangelho. Querido, eu não sei, meu pé não é muito bonito, assim, fisicamente falando. Mas eu creio que o que quer dizer é que Deus olha para os nossos pés espirituais. Amém? E está olhando para você e falando assim, eu quero ver se esse pé está brilhando ou não, está agindo ou não. Amém? Diga para o teu vizinho que você tem os pés brilhando e bonitos. E que você seja um mensageiro do Evangelho, no nome de Jesus Cristo. Amém? Agora, se você não for um mensageiro do Evangelho, filho, a coisa não vai ser assim, vai ser diferente. Você não está nos planos do Senhor, e sinto muito, você vai enferrujar. Você não vai fazer parte. Mas não vamos esquecer. Eu creio que todo mundo aqui está querendo ganhar vidas para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que você seja uma pessoa que Deus olha para você assim, esse daí tem os pés bonitos. Amém? Que o Senhor olha para você e fala assim, esse é o meu filho que está me servindo. Cada caminhada que ele anda ali na terra, ele está... Eu vejo o brilho dos pés dele andando, porque ele estava levando minha palavra. Amém? Sabe uma coisa que é muito importante? Eu estou lembrando outra vez do livro do Hernandes Dias, que ele fala assim, tem igrejas que elas entram, é muito importante a gente conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós sabemos qual é a vontade do Senhor para nós. Amém? Mas se nós ficarmos parados só estudando a Bíblia e só vendo qual que é a vontade do Senhor aqui, puxa, interessante a vontade do Senhor. E aí? O que a gente faz com essa vontade do Senhor? Né? Nós estudamos esses dias na célula, aquele momento que os apóstolos saíram e foram procurar um canto para orar, lembra? E aí foram na beira de um rio. Chega lá, tinha umas mulheres. Eles ficaram orando. Imagina se eles tivessem ficado orando e as mulheres do lado ali, eles nem conversassem com ela. Não tinha salvação, não é? Aí eles pararam e falaram assim, vamos conversar com essas mulheres aqui. Começaram a falar de Jesus e uma abriu a casa dela. Não é isso? Quem foi? Lídia, né? E aí ali foi aberta uma casa de paz ali, né? Então, filhos, queridos, nós precisamos pensar o seguinte, é importante a gente conhecer a Bíblia, é importante nós sabermos a vontade do Senhor, mas nós precisamos pôr em prática. Amém? E a mensagem principal é, vocês vão levar meu evangelho. Quando Jesus falou assim, espere um pouquinho em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Então sereis minhas testemunhas. Ou seja, fica um pouquinho, ore, busca o Senhor, tem um tempo de busca da presença de Deus. Mas usa essa presença de Deus para você falar de Jesus para as outras pessoas. Amém? Muito bem. Agora, uma coisa que eu tenho pensado sobre essa questão de a gente ir e não ficar parado, é que é fácil acomodar, não é isso? Vamos ser sinceros. É muito mais fácil a gente fazer uma reuniãozinha aqui de estudo bíblico, né? É muito mais fácil a gente ficar só na célula. Uma célula tão gostosa. Os irmãozinhos ali são tão abençoados, eles oram por mim, a gente ora por eles, né? A gente faz uma amizade, né? Dá até vontade de fazer cosquinho um no outro, né? E fica nisso. Célula não é para isso. É bom a gente ter uma amizade, mas a célula é para ganhar vidas. Amém? Ter uma edificação e ganhar vidas. A vida do cristão nunca para na edificação. Nós pusemos uma faixa a mais, não sei se vocês perceberam lá. Ganhar
consolidar, discipular e enviar. Amém? É a consolidar. A consolidar, nós estamos considerando ela dentro do discipulado. Mas algumas pessoas vinham perguntar, mas eu já sou discípulo de fulano. Fulano não está discipulando? A ideia do discipulado, na realidade, é quando a pessoa fala assim, eu quero ser discipulado, eu quero andar orientado e andar no caminho junto com o irmão tal. Esse seria o meu discipulador e eu seria discípulo dele. Agora, então, nós separamos. A consolidar é quando você vai fazer aqueles primeiros passos, aprender do Senhor, e depois vai firmando o consolidar, né? Tem um momento de consolidar. Os primeiros passos vai até o batismo, né? E aí no consolidar começa depois do batismo. Qual seria, vamos dizer assim, seria um primeiros passos 2, né? Que você vai começar a aprender mais do Senhor, firmar as tuas estacas, né? Teus alicerces na fé, na rocha do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso tudo faz parte do discipular. Agora, não para aí. Nós temos que, inclusive como discipulador, nós temos que ensinar o outro. Vamos sair, vamos falar de Jesus, né? Na célula, vamos convidar gente. Não tá só nós aqui, gente. Vamos convidar mais, né, João? Vivo cutucando o pessoal lá na célula, né? Vamos convidar gente. E nós precisamos fazer a nossa parte, queridos. Amém? No nome de Jesus Cristo, nós não podemos nos deixar ficar empacado. Eu pus uma mensagem esses dias no WhatsApp da comunidade, que mostra uma visão do fundador do Exército da Salvação, lá em 1900, mais ou menos, ou 1800 e pouco, 1900. E ele mostra as pessoas sendo salvas, Jesus resgatando, traz para as pessoas, tá? Mas depois as pessoas vão se envolvendo com outras coisas e esquecem dos que estão lá se afogando. Nós não podemos fazer isso, amém? E se você fizer uma promessa para alguém, eu vou te visitar, você tem que cumprir isso como cristão, amém? Eu fui falar com o João em 2000 e pouco, na casa do João, lá atrás, 2003, queridos. E nós saímos na rua um período aí, né? E esse bairro aqui já estava no coração, né? De um grupo aqui, nosso aqui. E nós fomos rodar aqui. Foi quando a família do Cláudio começou também a aceitar o Jesus, o Cláudio, a Lilian, quem mais? Tinha um vizinho da frente, né? Que depois não parou de vir. E eu passei na casa do João. E o João falou assim para mim, mas vocês evangélicos são tudo igual. Vocês falam que vem e não vem, vocês falam que vão ficar orando e não vão orar, né? Eu falei, mas nós vamos fazer diferente. Pode confiar na minha palavra, que nós vamos continuar orando e vai vir gente aqui sim. Se não for eu, vai vir outro. E eu mandei o Regis, aquele que é missionário na Bahia, para ir visitar o João. Aí depois o Regis saiu, e nós, pouco tempo depois, nós viemos para cá. Aí ele encontrou a Tereza. Aí a Tereza mandou, eu falei para a Tereza, falei, olha, tem um rapaz, ele falou, no fundo a Tereza. Sim. Então, o João não saiu das minhas orações e nós voltamos lá, né? E hoje ele é um servo do Senhor, tá abrindo uma casa de paz, né? Tá evangelizando, falando de Jesus, dando testemunho. Se você está desanimado, converse com o João, vê o ânimo que Deus dá para ele na cadeira de rodas, né? Mas o João é um servo do Senhor. Amém? Queridos, evangelizar, eu vejo assim, como meus pés são belos diante de Deus, eu acho assim que eu sou muito sortudo, né? Porque Deus me escolheu para isso. Amém? É gostoso saber que eu ajudei a livrar uma pessoa do sofrimento, do inferno. É gostoso saber que eu deixo Deus feliz. É ou não é gostoso? É muito bom.
E é gostoso ver Deus usando a gente também. E outra coisa, quando nós estamos evangelizando, nós estamos obedecendo a Ele. Porque é a vontade dEle, a vontade do Pai é que nenhum se perca. Tá? E é uma ordem de Jesus também. Ide, né? Não só fala em fazer discípulos, mas ide por todo mundo pregar o Evangelho. Marcos 16. Agora, é uma necessidade também. É uma necessidade porque se nós não fizermos, nós estamos fora do plano de Deus. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios 9,16. Primeira carta aos Coríntios. Nove 16. Acharam? Amém. Fala o seguinte: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Quer dizer, não é um momento de orgulho, certo? Pois me é imposta a necessidade de pregar. Quando você é resgatado, filho, você tem um cargo. Você passa a ter uma missão de resgatar outros. Amém? E aí o apóstolo fala assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Diga, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Oh Deus, ai de mim. Ai de mim se eu não fizer a vontade do Senhor, não pregar o Evangelho. Queridos, é uma mensagem que não tem jeito de fugir de evangelizar. Amém? Vale a pena arriscar a vida, uma missão importante. Em Atos 20, 24. Vamos lá abrir, Atos 20, 24. Está difícil rodar minha Bíblia aqui. Acharam? 24. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o valor que ele dava para a vida dele em outros momentos. O 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não me importo, né? Nem considero a minha vida de valor algum. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor. É mais importante eu obedecer do que ficar falando, ai, e se eu falar para Jesus, aquela pessoa olhar feio para mim? Ou se eu falar de Jesus e aquela pessoa me cuspir na cara? Que Deus seja glorificado. Amém? Porque é para Ele. Amém? É para Ele que nós estamos aqui e fazendo isso daí para Ele. Amém? 2 Timóteo 4, 1. Fala sobre o tempo de preparo. Eu queria só comentar antes de a gente, você vai procurando aí. Na quarta-feira nós conversamos um pouco sobre isso. Vocês lembram da história da mulher? Vou começar dessa história. A mulher que estava buscando água num poço e Jesus sentou na beira do poço. Lembra disso? E essa mulher, ela era uma mulher samaritana. Não é isso? E os samaritanos não se davam com os judeus. E aquela mulher, ela veio, foi pegar água, e Jesus falou: dá um pouco de água para mim. Né? Aí eles começaram a conversar, e Jesus puxou um assunto com ela, né? Começaram a conversar, e no fim Jesus começou a falar quem ele era, né? E de repente ela ficou tão animada, e conhecer a Jesus, sabendo que ele era um profeta, e não só um profeta, depois no final vocês vão vendo, que ela e os vizinhos dela, os amigos dela, reconheceram que Jesus era o Filho do homem, o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Amém? Ele é de fato o Salvador do mundo, é isso que falaram no final. Mas, veja bem, quanto tempo você acha, se você ler a Bíblia, você vai ver,
Quanto tempo que Jesus teve de conversa com ela, para ela sair correndo lá na vila dela, e convida os amigos vêm correndo. Olha, os amigos vieram correndo, né? Para conhecer aquele homem que ela falou tão bem. E vieram, ouviram Jesus e falaram assim: esse daí é o Salvador do mundo. Quanto tempo vocês acham? Será que ela teve que ter um curso especial de evangelismo ali? Ela teve que conhecer a Bíblia? Ela teve que ser discipulada por alguém? Ela teve que ter uma experiência com Jesus. Amém? Isso é o que faz a diferença. Quando você entrega a tua vida para Jesus e anda com Jesus mesmo, 5 minutos com Jesus vale para você ganhar o teu bairro inteiro, no nome de Jesus. Amém? Vocês lembram da história do endemoniado gadareno? Aquele homem, ele era um endemoniado mansinho. É isso? Não. Ele era daqueles bravos, amarrado com corrente. Morava no cemitério, preso lá com correntes. E arrebentava tudo, se machucava todo. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Aí Jesus chegou perto dele. O que aconteceu? Os demônios que estavam no endemoniado saíram. Foram para uns porcos. E os porcos, outra vez porcos, né? Os porcos pencaram num abismo lá e morreram. Agora, você vai vendo a história, no finalzinho, a Bíblia fala assim: e aquele moço, já arrumado, já vestido, com a mente sã, estava sentado ali do lado de Jesus, coisa que ninguém tinha visto, nem tinha ouvido falar que aquele endemoniado conseguia ficar daquele jeito. E aí o moço falou o que para Jesus? Quem lembra? Ele falou: posso seguir o Senhor? Posso te seguir, Jesus? Jesus falou assim: não, você não vai me seguir. No fundo, vamos pôr aqui, entre aspas, né? O Lael falando, entre parênteses: a tua experiência comigo já basta. Você vai para a tua casa e vai falar das bênçãos que você recebeu e vai falar do reino de Deus para eles. E ele foi evangelizar os parentes dele, a casa dele. Deu quanto tempo isso daí de preparo? Alô? Uns 5 minutos de total aí, não dá nem isso talvez, né? E ele foi lá e evangelizou. A experiência com Jesus, amém? Faz a diferença. Agora, essa passagem aqui que nós vamos ler, ela fala sobre essa questão de evangelizar. Porque tem gente que fala assim: eu estou esperando uma oportunidade para evangelizar fulano. Ou eu estou esperando um momento que o Senhor fale comigo para sair para evangelizar. Ixi, você está perdido. Já falaram, Jesus já falou, tem vários momentos na Bíblia que falou. Você está se fazendo de surdo. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala: eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, mas insista, persevere, né? Tem uma versão que fala assim: há tempo ou fora de tempo. Você acha que não é tempo, mas está no tempo do Senhor, porque Ele está dizendo que é qualquer tempo. Amém? Outro dia, tem um pedreiro que trabalha lá em casa, essa semana, eu fui dar carona para ele. E na ida era ele e um outro, e não saiu assunto nenhum. Quando eu fui levar ele sozinho para a casa dele, ele abriu: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Aí eu falei: oh, Deus, me ajuda aqui, né? Aí ele falou assim: eu já frequentei uma igreja, mas faz anos, uns 20 anos parece. E eu não frequento mais, tal. Eu falei: mas o que aconteceu? Os problemas aí, o que tal. Começou, no fim, eu parei o carro, começamos a conversar, ele abriu o coração. Falei: você está precisando de paz do Senhor. A paz de Jesus, só Ele que pode dar. E tem uma campanha que chama Casa de Paz, e nós vamos abençoar a tua casa.
Ele falou, eu quero, mas eu preciso conversar com minha esposa. Né? Segunda-feira agora eu vou conversar com ele. Nós temos que aproveitar as oportunidades, queridos. Se alguém fala assim, a vida não está boa, não está boa por quê? Aproveita. Amém? Há tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades, para que você seja mensageiro do Senhor mesmo, e não esperando, sabe, aquele momento que, quem sabe a pessoa pede. A pessoa pedir para você evangelizar ela, não. Você tem que abrir a porta, né, com a presença do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, mas você tem que ir. Amém? E uma coisa boa, além do Senhor te elogiar que você tem os pés bonitos, a Bíblia fala que nós vamos ter o galardão. Galardão quer dizer prêmio, por você fazer a vontade dEle. Prêmio por levar vidas aos pés dEle. Amém? Eu não vou ler agora, em Apocalipse 22, 12, fala uma coisa mais ou menos assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que vou entregar para aqueles que fizeram a minha obra. Amém? Se você, alguém está anotando, Apocalipse 22, 12. Se você fizer a obra do Senhor, você vai receber um galardão. Amém? Queria terminar, queridos, falando sobre uma coisa muito importante. Tem um pouquinho a ver com o que o Mário falou na semana passada. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a obra. Porque é Ele que convence, nós somos enviados. Nós temos que falar, como Paulo fala aqui, né? Insista, tenta falar o máximo, principalmente do amor de Deus e dessa questão do resgate, da divisão que há entre o pecador e o salvo, né? Do abismo. E que o Senhor cobre o abismo para que o pecador se arrependa e volte para Ele. Mas nós precisamos da presença do Senhor. Amém? Nós precisamos do poder do Senhor na nossa vida. Então, para isso nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Então, toda vez que você for sair, não pense que vai ser pelo... Olha, porque eu sou simpático, eu vou conseguir. Não. Você pode ter a maior cara feia. Você pode ter tá fedido, sei lá. É bom não ir fedido, né? Mas o Senhor vai te usar se você tiver a presença do Espírito Santo. Amém? Eu já contei uma história aqui, vou repetir. Uma história que eu conheço lá de antigamente, que tinha um pastor que estava tentando evangelizar um juiz. Quem que lembra dessa história? Ixi, então é bom eu contar mesmo. E um juiz. E ele foi convidar o juiz para vir no culto. E o juiz falou assim: eu vou no domingo que vem então. Tá, então, ele foi estudar mais, preparar uma palavra, procurou palavras bonitas no dicionário para falar. Falou assim: eu quero impressionar o juiz, né? E o juiz sentou do lado de um rapazinho que meio torto, vamos dizer assim, meio débil mental, né? E que só sabia falar assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E só falava isso e o culto todo, né? O juiz ali do lado, via aquele rapaz meio assim, meio babando, né? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E ficou aquele negócio ali, o rapazinho falando, o pastor falando lá, né? E passou o culto. No final do culto, o pastor fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, entrega a sua vida para Jesus? Aí ele foi o primeiro lá na frente, foi correndo lá. O pastor ficou contente, foram outras pessoas e tal. Mas, quando ele chegou, terminou o culto e tal, ele falou: vou fazer uma visita para o senhor amanhã. Tá, pode ir, a tal hora eu vou estar livre. Tá. Aí foi. Quando chegou lá, ele falou assim: eu queria... Conversou e tal, olha, agora o senhor está com Jesus, está na luz, antes o senhor estava nas trevas e tal. Ele falou assim: uma curiosidade, o doutor, eu queria saber que momento da pregação é que mais tocou o senhor. Aí o juiz falou assim: eu vou ser sincero com o senhor,
Eu não entendi nada que o senhor falou, não deu para ouvir. Só ouvi aquele rapazinho ali do lado falando: se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. E eu aceitei Jesus por causa do que aquilo que ele falou, não porque o senhor pregou. Queridos, mais vale a palavra lançada e sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Deus te usar, no nome de Jesus Cristo. Amém? No nome de Jesus. Eu quero ler uma última passagem, por favor, Tiago, que eu acho que isso daqui marca bem essa questão toda de evangelizar. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Presta atenção, eu grifei algumas palavras aqui. Mas não é pela palavra bonita que você vai usar. Se você não preparar em oração antes, não adianta. Não é por você saber muito. Você tem que saber a palavra. Tanto que ele fala que ele, com plena convicção. Paulo tinha convicção do que ele estava falando. E ele estava escrevendo uma carta para a igreja de Tessalônica, que é uma igreja que, segundo os estudiosos, Paulo ficou lá umas 2, 3 semanas, no máximo. E ali surgiu uma igreja poderosa, que inclusive era exemplo para várias outras igrejas ao redor. Agora, o que aconteceu? O apóstolo Paulo fala ali, sobretudo em poder no Espírito Santo, e uma convicção que ele tinha forte da palavra, daquilo que ele estava falando, e no final fala, e pelo amor que eu tinha por vós, tenho por vós. Amém? Então que você possa ter amor pelas pessoas, amor pelas vidas, amém? Tem que falar, então tem que usar a palavra, tua boca tem que ser usada, mas você precisa principalmente um poder do Senhor, buscar no Senhor, Espírito Santo de Deus te orientar, te ungir, te abençoar, amém? Eu quero te convidar para ficar de pé, nós vamos orar. Sabe, tem uma passagem em um salmo, que o Davi, ele faz um salmo, no Salmo 51, ele fala assim: Senhor, não expulse o teu espírito de mim. Ou ele fala, tem uma passagem mais completamente, fala assim: não me expulse da tua presença, nem te retires o teu espírito de mim. Sem estar na presença do Senhor e sem a presença do Espírito Santo em nós não conseguimos nada. Amém? Eu quero que você comece orando nesse sentido. Fala para o Senhor: Senhor, não me expulse da tua presença e nem retire o teu espírito de mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua presença, Senhor, Espírito Santo. Eu quero te obedecer, eu quero andar contigo, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, eu sei que nós precisamos orar por ceifeiros. Senhor, manda mais ceifeiros, mais pessoas para evangelizar. Senhor, mas nós queremos estar agora, diante de Ti, nos dispondo, Senhor, a sermos um deles. E que nós possamos estar constantemente dizendo: eis-me aqui, pode me usar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, dá-nos garra, perseverança na luta por vidas salvas, Pai. Que nós possamos resgatar vidas, Senhor, usando a Tua palavra, mas sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, Deus. No nome de Jesus Cristo. Abre portas, Deus, para que nós possamos levar, Senhor, a campanha de Casa de Paz. Senhor, dá-nos filhos da paz, Senhor, que nós possamos evangelizar essas pessoas. Pai, mas nós precisamos principalmente da presença do Teu Santo Espírito em nossa vida, Senhor. Sim, Senhor, eu preciso, Senhor, inclusive do Teu Espírito Santo para me orientar, Senhor, durante a vida, nas nossas conversas com as pessoas, nas visitas da Casa de Paz. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, dá paz e salvação para aquelas casas que nós fomos entrar, Senhor, durante essa campanha. No nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós não queremos ficar só caminhando, mas nós temos que ter paixão para correr, para fazer a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, Deus. Venha sobre nós, Senhor. Dá-nos paixão, Senhor, pela Tua presença. Paixão pelo Senhor. Que nós possamos ter amor ao próximo.
que nós possamos querer resgatar as vidas. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, olha aqui dentro do meu coração, Senhor. Deus, enche-me, Senhor. Põe a tua mão no peito assim, fala assim: Senhor, enche-me. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso de mais amor. Eu preciso de mais perseverança. Eu quero ter garra para caminhar. Eu quero ser, Senhor, um batalhador, um soldado Teu, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus. Que o Teu nome seja glorificado. E haja festa no céu, Senhor. Festa no céu, porque nós agimos. No nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Faz-nos, Senhor, um resgatador de almas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Agora eu quero falar mais uma coisinha que o pessoal que vai cantar pode vir. Se você ainda está nas trevas, se você não entregou tua vida para Jesus, você precisa de Jesus. Você precisa se entregar para Ele, no nome de Jesus Cristo, para que você possa andar com Ele e ser salvo, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém.